etc., há muito tempo. E a gente teve, justamente na Jornada pelo Desenvolvimento, com distribuição de renda e valorização do trabalho, as centrais, de uma forma conjunta, assim como foi a luta pelo salário mínimo, pela valorização do salário mínimo que está acontecendo, como está acontecendo a luta pela redução da jornada de trabalho. Então, tem toda uma discussão de que desenvolvimento a gente quer. E elaborou, então, o movimento sindical brasileiro, essa agenda dos trabalhadores pelo desenvolvimento, que, em primeiro lugar, ela foi lançada em abril de 2007. E, mais tarde, em 2010, teve a Conclate, no Pacaembu, não sei se vocês lembram, e na Conclate, de novo, essa agenda ela foi reafirmada. E ela é ainda o documento principal em relação ao desenvolvimento que o movimento sindical está perseguindo em todas as suas etapas. E nessa agenda, o que se compreende por desenvolvimento? Então se compreende um processo pelo qual cabe aos atores sociais, todos nós, portanto, escolher o caminho para que seja alcançado o bem-estar comum, sendo sustentável do ponto de vista ambiental, respeitando a diversidade social, política e cultural. Então, subordinar os meios aos fins. E como tendo por fundamento a promoção do trabalho decente, o que inclui a negociação coletiva. O Brasil também está numa agenda do trabalho decente, que essa agenda do trabalho decente ela tem 4 pilares. O primeiro são os direitos fundamentais do trabalho. Então, a questão da não discriminação, a questão da possibilidade das pessoas se associarem, do sindicato ser respeitado, do sindicato poder entrar justamente dentro dos estabelecimentos. Está a questão do trabalho seguro, ou seja, feito em condições de segurança, ou seja que a saúde esteja preservada, né? Tem a questão do diálogo social e tem todas essas questões voltadas a um trabalho que seja valorizado e que seja uma remuneração digna e que seja em condições dignas de trabalho. Quer dizer, se a gente for pensar uma situação de um trabalho também com nanotecnologia, seja numa pesquisa de ponta. A gente tem um pesquisador, que até a Ana que me precedeu, ela estava contando a história, né? Mas as pessoas não estão pensando nas consequências do trabalho que elas têm. Muitas vezes, quando a gente vai visitar alguns laboratórios, você tem que as pessoas ali estão maravilhadas com o que elas estão produzindo, mas elas não estão pensando com a exposição que elas estão tendo àqueles produtos, elas não estão pensando para quem vai ser dirigido aquele produto, como é que vai ser apropriado. Então, às vezes a gente até fica assim, sempre maravilhado com as coisas e não pensa nas consequências. E nós, cientistas sociais, se dizer, eu sou cientista social, né? Eu estou mais economista. Então, a gente está sempre com aquelas perguntas incômodas. Elas são importantes, mas elas não deixam de ser incômodas. É como se estivesse numa festa e fala, mas vai servir, por que não serve suco e por que a gente está servindo refrigerante? Né? Então, tem muita festa das minhas netas, a gente está lá, e aí tem sempre alguma mãe, um pai, assim, mais consciente de tudo, da alimentação saudável, e aí você pergunta, mas por que mesmo que eu comprei Coca-Cola, Guaraná, você podia ter feito a festa com suco, né? O suco natural. Então, a gente tem sempre alguém que está fazendo aquela perguntinha que é importante, mas que desestabiliza, como a Ana aqui estava colocando. A gente também tem, dentro do movimento sindical brasileiro, a nossa participação no Renanosom, que vocês estão conhecendo bastante. Então, são centrais sindicais, são sindicatos, tem o DIESE, tem o DIESAT, outras entidades, que também vão participando da rede e vão trazendo para essa discussão os interesses dos trabalhadores. Esse GT também, nanotecnologias e os riscos à saúde dos trabalhadores, que a gente tem feito várias atividades em conjunto, inclusive a produção
das histórias em quadrinho também estão aí. Né? E o Fórum Nacional da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, das centrais sindicais, que está se reunindo desde 2010, ele também é uma porta aberta para discutir essas questões lá dentro. Né? Em relação ao modelo de desenvolvimento que se quer, e aí a gente está fazendo um diálogo com as nanotecnologias e o desenvolvimento de tudo isso. Né? Então a gente precisa de um modelo de desenvolvimento que gere mais e melhores empregos. Então não basta a gente, como consumidor, estar lá na ponta comprando o nosso bronzeador na farmácia, ou aquele remédio de ponta. Interessa a gente saber qual foi a condição de trabalho dos trabalhadores que produziram aquele produto. É uma responsabilidade nossa conjunta. E quanto eles receberam para produzir aquele produto que vai ter um valor maior no mercado, vai ter um preço maior, e que vão dizer, olha, isso daqui, nossa, você pode escolher esse bronzeador aqui tradicional, e